Como Deus é bom, né, irmãos? Como Deus é bom, né? Queridos, vendo aí o nosso presbítero, o pastor Weber, falando acerca de poder. Quem dentre nós aqui, irmãos, acredita em poder de Deus? Glória a Deus! De verdade mesmo? Você sabe o que é poder, irmãos? Alguém dos irmãos aqui sabe o que é poder? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Eu só vou ler só para a gente entender, não é esse tema aqui que eu quero ministrar nessa noite, esse tempo que nós temos de oportunidade em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Quando você procura, eu vou tomar um banho dessa água fresca. Amém, irmão? Você encontrou? Amém. Olha o que está escrito aqui. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, ou seja, lá da Etiópia, irmãos, eunuco, mordomo de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ele era o tesoureiro da rainha, irmãos, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que você lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e assentasse com ele. E o lugar da escritura que eles liam era: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco a Filipe: digo-te, roga-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o seu coração. E respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e ele o batizou. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubilando, festejando com alegria de todo o seu coração, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto,
e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Irmãos, eu já disse aqui, vou repetir mais uma vez aos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro muito importante na vida do cristão. Ele é um livro cheio de poder, irmãos. Quando o pastor Weber estava falando aqui acerca de poder, Felipe estava lá no dia de Pentecostes. Felipe recebeu o que Jesus havia dito: vocês receberão poder. Esse eunuco, esse etíope, estava indo para Jerusalém, com certeza, talvez no dia das festas dos Asmos, a festa da Páscoa. Eles iam, irmãos, porque Salomão, juntamente com a rainha de Sabá, tiveram um caso. Nasceu descendentes de Salomão com a rainha de Sabá. Salomão ensinou a rainha de Sabá e aos etíopes que o Deus Criador dos céus e da terra resolveria e solucionaria o problema de quem crê que Jesus Cristo é o Senhor. Então eles criaram essa prática, o presbítero Wilson, de se render glórias ao Deus Todo-Poderoso. Ele era um etíope, não tinha nada a ver com o judeu, mas ele aprendeu os bons costumes e ia adorar o Senhor. Interessante que depois da festa ele estava indo embora, e ele pegou as escrituras e começou a ler a mensagem do profeta Isaías. E ele, lendo a história do profeta Isaías, ele não entendia nada, Cleiton. O anjo do Senhor falou a Filipe: olha, vá. Deu até o endereço para ele aqui. Você vai encontrar alguém que vai estar lendo as escrituras, mas não vai entender nada. Interessante que esse carro aqui, irmãos, não é a Ferrari que o André anda de vez em quando aqui em Jandira para ir para cá, não, irmãos. Era um cavalo, uma carruagem. E na Etiópia, irmãos, você pesquisando, você vai entender que nesse momento aqui existiam bons cavalos. O cavalo estava correndo. E Felipe, ó, meteu marcha, né? Correndo o cavalo e Felipe do lado, ele ouviu que o etíope estava lendo as Sagradas Escrituras no livro de Isaías. Olha, tenta imaginar a cena, irmãos. Um senhor de couro, etíope, negão, dentro de uma carruagem, e um enviado de Deus correndo do lado dela e conversando, um de lado de dentro, outro do lado de fora. Você está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou: não tem quem me ensine, quem me oriente. Para o carro. Parou o carro. Entrou para dentro. Segue viagem. Felipe narra a história para ele, que ele estava lendo acerca de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Olha o poder do Espírito Santo, irmãos. Naquele diálogo, naquele trajeto, o Espírito Santo convenceu esse etíope. Talvez dentro do seu coração ele falou assim: olha, eu não posso voltar para a Etiópia do jeito que eu cheguei aqui. Eu estou vendo ali um laguinho. O que me impede de ser batizado? Ele falou: nada. Nada. Então para o carro. Eu quero ser batizado, porque eu creio que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando ele para, André, Felipe batiza ele. E quando Felipe batiza ele, irmãos, por isso que eu gosto da Bíblia, irmãos. A gente faz algumas comparações. Você já ouviu falar em teletransporte? Já ouviram falar de teletransporte? Isso não é novidade não, irmãos. O Espírito Santo teletransportou Felipe. De repente ele desapareceu. Ontem eu fui pregar numa igreja em Barueri, no aniversário de uma igreja,
Eu disse algo lá, eu quero repetir aqui para vocês nessa noite. A maior alegria de Deus, irmãos, é estar conosco. Se tem algo que eu aprendi nas Escrituras, é que a maior alegria de Deus é estar no meio da sua criação, presbítero André. Como, pastor? Lembra quando Deus formou Adão do pó da terra? Ao crepúsculo de todos os dias, ao findar do dia, no entardecer, Deus, de uma forma milagrosa, eu não sei como explicar a vocês, Deus descia dos céus, vinha no jardim e conversava com Adão. Deus se alegrava daquele diálogo. Mas o homem, através do pecado, irmãos, fechou as portas para Deus. Esse elo de amizade, irmão Sérgio, foi quebrado não por Deus, mas pelo homem. Mas mesmo assim Deus continuou amando a humanidade de uma forma extraordinária. Deus estava vendo que a humanidade estava decaindo a cada dia mais, então Deus pegou o que ele tinha de melhor no céu, o seu Filho, e enviou mais uma vez à terra dos viventes para cuidar de nós. O Pai não podia vir mais porque Adão fechou a porta. Então tinha que vir o Filho veio, mas também a humanidade o rejeitou, matando ele e virando as costas para ele. O Pai fez a sua parte, o Filho fez a sua parte. Jesus padece na cruz do Calvário por mim, por você. A porta que estava fechada, eu já disse aqui, vou repetir novamente, por intermédio de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, o véu se abre de cima a embaixo, abrindo novamente a porta da adoração e da aliança entre Deus e o homem. Jesus Cristo, por intermédio do teu sacrifício, volta a essa nova prática de adoração entre Deus e o homem novamente. O véu se rasgou de cima a embaixo. O Pai já tinha vindo, agora o Filho chega aos céus e diz ao Pai: olha, eu consegui estabelecer a aliança novamente, mas eles não podem ficar sozinhos lá na terra. Eles precisam do Consolador. Deus então envia o Espírito Santo. E é interessante que nós lemos a Bíblia que o Pai está no Filho, o Pai está no Filho, o Filho está no Espírito Santo. Então a própria presença de Deus está em nós através do Espírito Santo. Aleluia! E essa é a forma que Deus quer se manifestar conosco, através do Deus Todo-Poderoso. Só que, assim como Adão fechou as portas para Deus, assim como a humanidade naquele período fez o que fez com Jesus, a nossa geração também está matando o Espírito Santo. Só que não tem mais ninguém para enviar, irmãos. O Espírito Santo é o último. E quando isso acontecer, a igreja vai ser arrebatada, irmãos. Aí quem subiu, subiu. Quem ficar, ficou. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é o poder, o amor e a bondade de Deus para conosco. Felipe foi arrebatado, irmãos. Ele de repente, após ter feito o seu papel, presbítero André, num piscar de olho, ele desapareceu. Você tem noção, irmão, do que Deus pode fazer comigo e com você através da adoração? Você tem noção, irmão, do que você pode fazer através do Espírito Santo? Se nós tivermos o privilégio de sermos cheios, como esses irmãos foram, isso não é impossível. Não é impossível, irmãos. De repente você pode estar aqui no Brasil e daqui a pouco você pode estar lá em Israel, irmãos. Porque isso não é impossível para Deus. Mas cabe a nós, irmãos, nos colocarmos na brecha e adorarmos a Ele da forma que Ele merece ser adorado, em nome de Jesus. E esse poder, irmãos, foi concedido a cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui nessa noite. Isso que a palavra de Deus nos diz que você pode todas as coisas
naquele que te fortalece. Queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Eu vou ser breve, prometo aos irmãos. Capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 10, o versículo de número 25. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, o versículo de número 25. Amém? Eu vou fazer menção, os irmãos acompanhem aí, que está escrito assim para a glória de Deus. Eis que ele se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondestes bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que dele mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele respondeu: que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Parece que Lucas, não sei se nessa semana, nesse mês, nesse ano, nessa década, eu não sei quanto tempo demorou para Lucas escrever a sua narração, o seu primeiro livro, mas Lucas estava inspirado acerca da parábola. Parábola, a igreja sabe que quer dizer comparação, algo semelhante. E somente o Evangelho de Lucas vai narrar esse fato aqui. Só Lucas vai dizer acerca disso. Você não vai ver isso em outro evangelho. Jesus estava dialogando, anunciando o evangelho de salvação do reino de Deus, e um certo doutor da lei, querendo pegar Jesus de calça curta, foi interrogar o mestre. Tiveram um diálogo, e ele disse a Jesus: Senhor, o que é necessário eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele: olha, você lê as Escrituras, e como que você a entende? Ele respondeu que deveria
amar ao teu próximo como a ti mesmo, de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: é isso mesmo, é isso que é necessário fazer. E ele então, querendo mais uma vez questionar o Senhor, ele disse: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus narra uma parábola, uma comparação verdadeira. Na ocasião em que essa parábola foi contada, irmãos, Herodes, ele havia contratado, irmão Sérgio, muitos empregados para a construção do templo. Então muitos estrangeiros vieram para Jerusalém para a construção da réplica construída por Salomão, o filho de Davi. Porque quando o Império Romano invadiu a Jerusalém, irmãos, eles precisavam de argumento para cobrar impostos. E eles viram que a religião era algo que dava dinheiro. Fizeram uma aliança com Anás e Caifás, edificaram um templo para o povo continuar louvando e adorando a Deus, fizeram uma réplica do mesmo templo que Salomão havia feito, e precisou de muitos empregados para fazer aquela construção missionária assim. Só que depois que acabou a obra, irmão, não tinha mais emprego, e ficou muitos homens desempregados em Jerusalém. E esse certo comerciante de especiarias, ele passava por uma rota comercial, onde muitas pessoas que tinham comércio em seus vilarejos passavam por ali para ir até o centro de Jerusalém para comprar especiarias, produtos para revender nos seus vilarejos. Então alguns homens desses que perderam o emprego começaram a ficar de campana, e ele sabia que quando alguém descia com dinheiro para comprar. A fome estava difícil, o desemprego estava difícil, então foi uma das práticas deles começarem a roubar as pessoas. E assim fizeram com esse homem. Quando ele desceu para comprar os produtos para comercializar no seu vilarejo, eles então pegaram esse homem, roubaram o seu dinheiro, bateram nele, deixaram ele quase morto e foram embora. Interessante que Lucas vai narrar que descia um certo sacerdote, e eu acredito também que todos os irmãos sabem qual é a função de um sacerdote na igreja. Acredito que todo mundo aqui sabe qual é a função de um sacerdote na igreja. Só que quando o sacerdote vinha descendo, quando ele se deparou com aquele homem meio morto, irmãos, a atitude dele talvez decepcionou algumas pessoas, porque ao invés de socorrer aquela pessoa, ele passou de longe, de largo, tomou uma certa distância. Depois do sacerdote vir passar, passou também o levita, os que cantavam na igreja, os que louvavam a Deus na igreja. E sabe qual foi a atitude do levita? Ítalo, a mesma do sacerdote. Mais ou menos assim: se o sacerdote não socorreu, eu também não vou socorrer. É tipo assim, ema, cada um com os teus problemas. E aí, irmão, vai descendo um certo samaritano. E nós sabemos, já estudamos aqui, já aprendemos que os samaritanos e os judeus são uma nação que não se combinam. Por que não? Porque o judeu, ele crê que ele é puro, ele não tem mistura, e ele acredita que o direito da salvação é só para ele. Já os samaritanos não, irmãos. Os samaritanos é uma mistura de judeus com outros povos.
E eles também têm o direito de salvação como os judeus, mas os judeus não dão esses direitos a eles, mesmo porque quem dá direito à salvação é Jesus Cristo, não uma nação. E olha a atitude dele, irmãos. Vendo aquele camarada meio morto, ele vai lá, ele trazia consigo azeite e vinho. O vinho, irmãos, serve para parar o sangramento, e o azeite para cicatrizar. Interessante, irmãos, que nem o sacerdote, nem o levita traziam consigo azeite ou vinho na sua mão. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que nós, como cristãos, sempre temos que ter, irmãos, a esperança e a convicção em Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Porque aqui é a maior prova real de que o homem, o obreiro, o pastor, o adorador, o intercessor, o levita, o missionário, a missionária, o pregador pode falhar com você, mas Jesus Cristo jamais vai te decepcionar ou te abandonar, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pastor Veiga, às vezes nós deixamos nos levar pela emoção e pela visão. Esse samaritano, irmãos, ele então pega o que ele carregava talvez para a sua viagem e oferece a alguém que sempre o rejeitou. Ele pega o seu vinho, assim como o seu azeite, ele repreende ali naquele momento ali, irmãos, a morte de quem já estava meio morto, porque se ele continuasse sangrando, ele iria morrer. Ele, ao fazer ali os primeiros socorros, ele teve a convicção: olha, morrer não vai mais, só que se ficar aqui vai morrer, não pode ficar aqui do jeito que está, eu vou levar para a hospedagem. Ele coloca ele sobre a sua cavalgadura e leva para a hospedagem, que hoje simboliza a igreja. Ele coloca aquele judeu dentro da hospedaria, passa a noite com ele, preocupado com ele, cuidando dele, e no dia seguinte ele dá 2 dinheiros para o dono daquela hospedaria e diz para ele assim: olha, cuida dele, cuida dela. Se o dinheiro que eu te der aqui não for o suficiente, quando eu voltar, a gente acerta as contas. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus estava falando mais ou menos assim: olha, cuida do próximo para mim. Glória a Deus. Cuida das ovelhas perdidas para mim. Dedique-se àqueles que ainda estão fora da hospedagem. Eu vou te recompensar pelo seu trabalho. Aleluia, meu Deus. Eu vou honrar a sua fé. Glória a Deus. Talvez vai ser difícil cuidar de alguém que está querendo se matar ou que já está quase morto, mas se dedique, faça a sua parte, e o milagre eu farei por você em nome de Jesus. E enquanto você fizer isso, eu cuido de você, eu cuido da sua família, eu cuido dos teus. E se eu ficar te devendo alguma coisa quando eu voltar, como ele disse em João 14, a gente acerta as contas lá no céu em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou pagar tudo o que você merece para a glória de Deus em nome de Jesus. Para encerrar minha fala, irmãos, eu ouvi um testemunho essa semana, e por isso que eu sempre digo, irmãos, eu respeito demais o meu pastor, as autoridades,
Mas eu nunca confiei o meu ministério a homens, irmãos. Entenda bem o que eu vou dizer. Temor e respeito, isso nós temos que ter, irmão. Porque se eu não respeitar o meu pastor, eu vou respeitar a Deus que eu não vejo. Mas o meu ministério, irmãos, ele é formado na rocha. 2 amigos, desde criança, sempre conviveram juntos. Viveram a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, a sua maturidade, sempre juntos. Cresceram e arrumaram um emprego na mesma empresa. Um se destacou mais que o outro na empresa. E um decidiu se casar. Fez uma lista de convidados, escalou os padrinhos, e a mãe disse a ele: você não vai chamar o fulano de tal, seu amigo, desde a sua infância? Ah, mãe, não vai dar. Porque talvez ele não vai ter condições de me dar um presente à altura que eu preciso. Ele vai ser convidado sim, mas não para essa ocasião especial. E dentre essa lista dos padrinhos, ele teve uma certa amizade com o dono da empresa e levou o convite ao dono da empresa e o chamou para ser o seu padrinho, esperando que o dono da empresa iria dar um bom presente a ele. Nas vésperas do casamento, um dos padrinhos adoeceu, e ele, por intermédio da sua mãe e do Espírito Santo, convidou o amigo de infância, porque já estava perto, não tinha quem mais chamar. E o amigo, irmãos, que sempre teve consideração por ele, aceitou de imediato o convite e se sentiu honrado. E o que ele então fez, pastor Veiga? Ele foi numa loja e comprou o presente mais caro que existia naquela loja. O presente foi tão caro, irmãos, que ele teve que fazer um carnê para poder pagar o presente. E na véspera do casamento, ele então manda entregar o presente para o seu amigo. Quando o presente entra dentro da casa, no dia seguinte ele olha aquele presente, não tinha aberto, e falou para a sua noiva, a sua futura esposa, e para a sua mãe, dizendo: eu não falei que o dono da empresa não iria me decepcionar? Olha o presente que ele me deu. O casamento é realizado. Na hora da festa, na hora dos padrinhos abraçarem o noivo chega para o seu padrinho, o dono da empresa, e diz para ele assim: muito obrigado, patrão, pelo presente que o Senhor me deu. Eu tinha certeza de que o Senhor não iria me decepcionar. O dono da empresa, olhando assustado, disse para ele: fulano, não foi eu que comprei o presente. Eu até te peço desculpa por não ter comprado nada. Eu estava tão ocupado com a empresa que acabei me esquecendo de comprar o seu presente. Mas não se preocupe não. Essa semana eu vou fazer de tudo para comprar, nem que for uma lembrancinha, para não passar em vão. O casamento acaba. Ele fica preocupado em saber quem havia então dado aquele presente. E quando ele chega em casa, para sua surpresa, ele abre o presente e ali tinha um cartão dizendo assim: ao meu grande e querido amigo, procurei comprar algo que pudesse te agradar. Sei que isso não é nem um terço do que você merece pela gratidão pela nossa amizade, mas receba isso como forma de gratidão e do meu amor pela fidelidade da nossa amizade, porque eu te amo e sempre vou te amar.
meu eterno amigo, escreveu o seu nome embaixo. Sabe, irmãos, às vezes a gente deposita algumas esperanças em pessoas e quando você menos imagina, você é decepcionado. E muitas das vezes de quem você nem espera é de onde vem a surpresa que você jamais imagina, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O maior erro de nós como cristãos é muitas das vezes, irmão, contar com tudo e com todos, e às vezes querer deixar de lado quem sempre esteve ao seu lado, nunca te desamparou, nunca vai te desamparar, e no momento em que você mais precisar, Ele vai estar do seu lado e vai sempre te presentear para a glória de Deus, em nome de Jesus. Esse é Jesus. O ano de 2020, irmãos, não foi ruim. Não. Quantos crentes não contaram milagres aqui esse ano? Quantas conquistas nós não ouvimos aqui, pastor Aline, de pessoas simples e humildes que depositaram a sua confiança no Senhor. E sabe o que Ele fez? Deu o de melhor para os irmãos. Dentre elas, a nossa irmã Vera, a mãe do irmão Luiz. Dentre elas, dentre eles, muitos personagens. Eu não sei o que nos aguarda no ano de 2021, irmãos, mas pode ter certeza, vai estar com você os 365 dias do ano, um amigo que qualquer que seja o dia e a hora que você bater na porta dele, ele vai te ouvir e na hora certa ele vai te ajudar. Esse amigo é Jesus Cristo, que não te abandonou até hoje e jamais vai te abandonar. Confie no Senhor, irmãos, acredite nele. Eu vi ontem a estatística, é claro que não foi tudo isso, não, mas mais de 185 mil pessoas, segundo a estatística, morreu de Covid. Por mais que tenha sido a sua aprovação, a sua dificuldade, você está de pé em nome de Jesus. Olha como o Senhor guarda tanto a Assembleia de Deus Despertar. Alguém morreu de Covid aqui na igreja, pastor? Alguém morreu de Covid lá em Tu, presbítero? Bateu na trave. Mas não morreu. Pode ter passado no vale da sombra da morte, mas o que não te mata, te fortalece. O ministério foi guardado porque nós confiamos, irmão, no bom samaritano. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Jesus nunca vai te abandonar, irmãos. Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus nunca vai te decepcionar. Faça algo pelo reino, irmãos. Busque mais. Confie mais. Ontem nós estávamos no culto e uma palavra que eu disse, eu vou repetir aqui de novo. Talvez existem membros da sua família, irmãos, que não morreram por causa da sua oração e por causa da sua adoração. E quando a Adriana contou para mim, irmã Catiana, o que aconteceu com a tua sobrinha, imediatamente o Espírito Santo falou ao meu coração: eu dei vida a ela por amor às suas orações. Confie em Deus, irmãos. Confie no Senhor. O homem até pode te decepcionar. O homem até pode falhar com você. Mas o seu amigo verdadeiro, irmãos, na hora que você mais necessitar, ele vai ter vinho e azeite para curar e sarar as suas feridas. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Que Deus continue nos guardando. Eu tenho certeza e convicção de que nessa noite, todos os irmãos que estão aqui, o Senhor está feliz conosco em nome de Jesus. As festas estão chegando e parece que quando vai chegando essas festas, o povo parece que se esquece de adorar o Senhor.
E se tem uma coisa que a gente não pode esquecer, irmão, é de ser grato a Deus, é de louvar ao Senhor, de buscar e adorar a Ele sempre, em nome de Jesus. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor, meu irmão. Confie de verdade no Senhor, porque Ele é e sempre será o seu amigo verdadeiro, que nunca vai te desamparar, para a glória de Deus. Talvez um dia tu está lá na praia trabalhando lá, ganhando o seu pão de cada dia. Ele está te guardando lá, meu irmão. Ele está guardando a sua família, Ele está guardando os teus aqui em nome de Jesus. Ele nunca vai te desamparar. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos os irmãos. Orem, irmãos. Interceda pelos seus familiares. Tire meio-dia, tire 1 hora, tire 10, tire 20 minutos para orar pelos teus familiares, para orar pelo pastor da igreja, pela família do pastor, para orar pelos obreiros da igreja, para orar pelos irmãos, para orar pelas irmãs, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. Orem, irmãos, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, para a glória de Deus. Nós vamos orar como forma de agradecimento a Deus. E lembrando, irmão, terça-feira nós estaremos aqui adorando a Deus, um grande culto de encerramento. Quinta-feira o culto foi cancelado, irmãos. É véspera de Natal e os irmãos vão ter a oportunidade de participar daquela ceia. Como eu já disse, irmão, eu praticamente não... A gente vai por ir, irmão, mas o Natal, irmãos, é uma forma de comercializar. Jesus não nasceu em dezembro, irmãos. Não nasceu em dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Eu já disse aqui, se você tiver depois dúvida, eu mostro para você aproximadamente o mês em que Jesus nasceu. Foi entre março e maio. Olha lá no livro de Mateus, olha no livro de Lucas, sobre a data do nascimento, o mês em que ele nasceu. Depois você vai no calendário, faz a comparação, que você vai ver, irmão. Jesus não nasceu em dezembro. E Jesus nasce todos os dias no meu e no seu coração. Ele nasceu hoje no meu coração, Nicolas, e amanhã ele vai nascer de novo. Sim. Então todos os dias Jesus Cristo está nascendo no nosso coração. Então, irmãos, terça-feira nós estaremos aqui. Domingo, o culto das 9 às 11 horas da manhã, estaremos aqui adorando a Deus, juntamente com toda a igreja. E também o pastor, como todos os anos faz, vai ter aqui o culto da virada. Sabe, irmãos, se nós bem tivéssemos noção e consciência, todos nós, irmãos, deveríamos passar orando esse ano, agradecendo a Deus, meus irmãos, por tudo, irmão Luiz, que o Senhor fez por nós. O Senhor guardou cada um de nós. Só eu, irmão, enterrei com Covid aí quase uns 10. O Weber era testemunha disso. Eu estava enterrando lá e o Weber estava em cima da casa dele. Mas Deus nos guardou, Deus nos poupou. E a melhor maneira de nós sermos gratos a Deus é agradecer a Ele por todos os livramentos que Ele nos deu em nome de Jesus. Então, feche os teus olhos, nós vamos orar. Eu quero fazer essa oração juntamente.